Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques desta noite. Aumento nos aluguéis. Apesar de alta do IGPM, domicílios alugados continuam em crescimento na região. Cesta básica tem segunda alta seguida e preço está mais alto em todas as cidades do Vale. E alerta, o exagero no consumo de alimentos ultraprocessados pode causar danos cerebrais. O Jornal da TV Tati está no ar. O IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, usado como base para calcular os aluguéis, continua em alta. No mês passado, o crescimento foi de quase 2%. Apesar disso, aumentou os domicílios alugados na região. A Thaís mora de aluguel com a filha nesta casa desde 2011. De lá para cá, o valor do aluguel só tem aumentado. Já o salário... Eu entrei aqui em 2011, o valor era em torno de 750 na época para uma casa assim, era o valor médio mesmo. Agora já está um valor bem puxadinho, puxando uns 1.500 aí. E aumenta o valor, mas nosso salário nunca aumenta, né? E essa situação não é encarada somente por ela. De acordo com o IBGE, cerca de 20% da população brasileira vive em domicílios alugados, aproximadamente 42 milhões de pessoas. A Tatiane trabalha como corretora de imóveis e afirma que está cada vez mais difícil alugar uma casa ou apartamento. As pessoas procuram muito aluguel entre R$ 1.000 e R$ 1.500 e hoje essa é a nossa dificuldade. Por quê? Porque o cliente que mora nesse perfil de aluguel hoje, ele não desocupa o imóvel igual antes, Porque antes a gente alugava o imóvel, venceu 3 anos o contrato, 1 ano e meio a pessoa saía. Hoje, quando ela fala, vou sair, ela começa a buscar um outro imóvel, ela fala, deixa eu ficar aqui quietinho, porque meu valor tá bom, não vale a pena eu sair. Então, a gente tem muita dificuldade de encontrar imóvel nesse perfil de valores hoje, até R$ 1.500, R$ 1.800, ele está bem escasso mesmo no mercado para localizar. O Índice Geral de Preços e Mercado, o famoso IGPM, acelerou. E com isso, o preço dos aluguéis subiu mais de 1,52% no mês passado, o que totaliza um aumento de 5,59% nos últimos 12 meses. Mas quais são os motivos desse aumento tão expressivo dos valores cobrados nos aluguéis? Hoje, em qualquer lugar da cidade, você pode construir até 4 andares, exceto um outro local, que é por causa do tombamento da região central. Se você quiser fazer acima de 4 andares, existe uma ferramenta jurídica, que é a ortogonorosa, que você tem que pagar. Então, aquele terreno ali, você quer fazer que... Hoje você pode fazer 4 andares só, você quer fazer 25 andares. Você vai gastar 2 até 4 milhões, dependendo do andar que você vai fazer, para construir o prédio. Então, isso acaba encarecendo. O construtor, por sua vez, vê que não vai conseguir repassar o produto dele para o consumidor final, muitos acabou saindo do mercado. Nós temos construtoras grandes aqui em São José, que tem milhões de metros quadrados aqui, Hoje não está construindo nada em São José, porque ele não consegue repassar. Para o conselheiro do Cresce, os preços dos aluguéis só deixarão de aumentar quando mais casas e apartamentos forem construídos nas cidades. Se você olhar, há 4 anos atrás, quantos eleitores votou em São José? Ou melhor, quantos estavam aptos a votar e quantos está esse ano? Reduziu. Eles não estão morando em São José. Aqui ficou caro para se morar, Porque tem poucos apartamentos à compra, o preço aumenta. É claro, se tivesse 3 vezes de apartamento, 3 vezes mais o apartamento no mercado, o preço ia cair. E mais apartamento disponível, ia ter mais imóvel que as pessoas estavam desocupando o seu para entrar no novo. E aí tem a locação para fazer. E pode piorar, viu? Quem assistiu o jornal na sexta passada viu que nós falamos das mudanças no financiamento para imóveis da Caixa. Agora a gente vai entender em uma reportagem o porquê o sonho da casa própria está ficando cada vez mais distante. Priscila mora de aluguel e pensava em usar o dinheiro que tem guardado na poupança para financiar parte do apartamento próprio. Mas com as novas regras da Caixa, não sabe bem como vai ser. Eu vou avaliar melhor o meu investimento, se eu junto mais dinheiro para ver se vale a pena eu pagar uma entrada maior para poder continuar pagando juro menor, ou se eu opto por um banco privado. Na Caixa, pelo sistema Price, em que as parcelas são fixas, a entrada mínima aumentou de 30% para 50% do valor do imóvel.
Já pela amortização constante, em que a prestação cai ao longo do tempo, a entrada, que era de no mínimo 20%, passou para 30%. No caso de imóvel de R$300 mil, por exemplo, significa desembolsar pelo menos 90 mil de entrada e reduzir o montante financiado. Mudou também o valor máximo dos imóveis financiados, que não podem ultrapassar R$1,5 milhão de reais. Além disso, quem quiser adquirir imóvel usando o recurso da poupança não pode ter outro financiamento ativo com o banco. Segundo a Caixa Econômica, a alta na demanda por financiamento nos últimos meses e também nos saques da poupança justificaram as medidas. Se não houvesse uma limitação no crédito, o banco teria que aumentar os juros. A instituição concentra 70% dos financiamentos imobiliários do país. Só este ano, até setembro, concedeu 175 bilhões nessa modalidade. Quase 30% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 627 mil imóveis foram financiados. Imóveis de empreendimentos financiados pela Caixa ou pelo FGTS não sofrem alteração. Essa construtora pretende focar mais no programa Minha Casa Minha Vida, que permanece com a entrada de 20% para imóveis novos. Também vale lembrar que esses empreendimentos eles têm uma taxa de financiamento menor, então, para quem consegue se enquadrar nesse programa, acaba sendo uma possível vantagem também. Esse professor de economia da Fundação Getúlio Vargas afirma que a saída é se planejar melhor para evitar a frustração diante das dificuldades em conseguir a casa própria. O planejamento financeiro ele ajuda bastante as pessoas a lidarem com essas mudanças, lidarem com esses desafios e principalmente conseguirem acomodar seus planos, seus desejos e também sonhos dentro de um orçamento, dentro de uma realidade financeira. Haja planejamento, né? E Ubatuba está reforçando a vacinação contra a febre amarela. No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. O INSS está fazendo uma força-tarefa para atender as pessoas que tiveram o benefício de prestação continuada bloqueado recentemente. Você está vendo que essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. Os benefícios sem inscrição ou com o CAD único desatualizado foram suspensos. Além do atendimento presencial, o beneficiário pode ligar na central de atendimento 135. Após o serviço, o benefício é desbloqueado em até 3 dias. Agora a gente fala de saúde. A Prefeitura de Ubatuba começou hoje a vacinação contra a febre amarela. A cobertura vacinal a gente mede pela faixa etária, né? Então a gente tem a cobertura vacinal que o Ministério da Saúde preconiza, que seria com 4 anos, né? E tem as nossas doses aplicadas para a febre amarela, que seria para as pessoas mais velhas, né? A nossa cobertura vacinal de febre amarela, ela gira em torno de 80% a 87% para as crianças, o que o ideal fique entre 95%. Então, nós precisamos que os pais que estão, com a vacina em atraso dos seus filhos procurem o serviço de saúde. A gente está agora num período de intensificação para a vacina contra a febre amarela. O que significa? É um período que a gente intensifica a busca ativa para aquelas pessoas que ainda não receberam a vacina ou que estão em atraso vacinal, né? Então, esse período que inicia hoje vai até o dia 18. As equipes de saúde estão fazendo essa mobilização nos seus territórios, né? A fim de levantar quem está com atraso vacinal ou que não tem a comprovação de vacina, né, contra a febre amarela, para fazer essa administração, né? Então, para crianças que receberam a vacina, para as pessoas, né, que receberam a vacina até 5 anos de vida, a primeira dose, ela tem uma segunda dose a ser feita. Para as pessoas que foram vacinadas a partir dos 5 anos de vida, é dose única. Então, se a população no geral tiver
essa uma dose, ela não será vacinada novamente, tá? Salvo as pessoas que receberam aquela vacina fracionada. E daí, em 2026, que são 8 anos depois, ela terá que receber uma dose plena, mas não é neste momento. O público-alvo são todas as pessoas acima de 9 meses de vida que não receberam a dose da vacina da febre amarela. Em especial, nós estamos intensificando com aquela população que adentra a mata ou que mora em torno de mata, que tem uma chance maior de contrair a doença. A semana começou chuvosa e deve continuar assim amanhã. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, até emitiu um alerta para chuvas intensas na região. Vamos ver a previsão? A gente começa falando aqui de Taubaté. Amanhã a máxima deve ficar só em 25 graus, hein? Mínima de 19. Em São José dos Campos também deve chover forte. Máxima de 26, mínima de 17 graus. Ubatuba, máxima de 28 e mínima de 19. Em Campos do Jordão, na Serra, máxima de 19 e mínima de 14 graus. E, gente, olha só, o canal de notícias da TV Tati SBT e do portal TH+ Vale no WhatsApp está na sua mão. Você não precisa ir até a notícia, agora ela vai até você e de graça, é claro. Para se inscrever é muito simples, basta escanear esse QR Code que está na sua tela e clicar em seguir, pronto. Depois compartilhe com a família e os amigos. O canal de notícias Tati SBT e TH+ Vale no WhatsApp está a um toque de distância. A cesta básica está mais cara na região. No próximo bloco eu te conto quais alimentos puxaram esse aumento, tá? A cesta básica ficou mais cara mais uma vez na região. Esse é o segundo mês consecutivo de alta. De acordo com o NUPES, o Núcleo de Pesquisa Econômicos Sociais da Unital, em outubro, o aumento foi de 0,91%. A alta em outubro ficou de R$ 24,85. Cesta básica ficou mais cara em todas as cidades da região. Todos esses produtos que estão ligados à cesta básica tiveram como responsável por suas variabilidades de preço as condições de produção. Os alimentos que tiveram os principais aumentos foram a laranja-pera, com alta de 18%, a carne bovina, com 14%, e o tomate, com 11%. O aumento de 0,91% é o segundo aumento que nós temos seguido, né? Setembro e outubro. E o que causou, na verdade, podemos dizer aí que o vilão do aumento de preço está na laranja, que foi de 18,99%, as carnes, basicamente a carne, o acém, teve o maior aumento de 14,30%, mas o contrafilé subiu 8,73%, alcatra e patinho. Teve o aumento um pouco significativo do tomate, de 11,74%, e banana, de 9,21 e, por último, café. Por outro lado, alguns alimentos ficaram mais baratos. A cebola teve a maior queda no preço, com uma redução de 21%. O produto que teve a maior queda no preço, que mais contribuiu aí para uma menor inflação, foi a cebola, com 21,18%. Tivemos a cenoura, com uma queda de 16%. O mamão formosa caiu 11,43% e a batata. Para os próximos meses, o economista explica que os preços devem ficar instáveis. Mas é o revés do clima, né? São as condições climáticas ditando o rumo, ditando, na verdade, o comportamento de oferta e, consequentemente, dos preços, e isso vai ser certamente a sistemática daqui para frente para falarmos de variação de preço, de inflação de produtos, notadamente em função das questões dos níveis de chuva ou de calor, que estão mudando o padrão do processo de produção e, portanto, a produtividade e, portanto, a safra dessas culturas, que vai impactar no mercado a partir do seu aumento de preço. A gente continua falando de alimentação, mas agora um alerta, hein? Você costuma comer alimentos ultraprocessados? Se sim, é preciso ficar atento, porque o consumo constante pode causar problemas até para o nosso cérebro.
A Alice tem 7 anos e desde sempre a comida preferida dela é bem típica brasileira. Arroz, feijão, macarrão e de fruta, melancia. E no meio da tarde, quando bate aquela fome, a opção de lanche por aqui são frutas, legumes, lanches naturais. Quer comer, filha? O que você quer comer? Fruta. Frutinha? Quer pegar um iogurte? Tem melancia aqui? Pode ser? Por aqui não tem nada de ultraprocessados, somente alimentos naturais e comida de verdade. Claro, nem tudo a Alice gosta de comer, mas ela dá um jeitinho. Banana só, mas daí eu faço bolo, já que eu não gosto. Tal mãe, tal filha. A Sara é nutricionista e sempre teve alimentos mais nutritivos em casa, excluindo os industrializados. O fato é que a gente vive num ambiente onde basicamente o que tem em casa é alimentos mais naturais, mais integrais, que a gente chama de comida de verdade. Então, esporadicamente, se a gente estiver em algum lugar e tiver um alimento ultraprocessado e ali se quiser comer, tá tudo bem, porque aquilo não é a rotina dela, vai ser esporádico. A gente não precisa proibir, a questão é o equilíbrio. Se no dia a dia tiver presente comida, fruta, legumes, cereais, não vai ser um ultraprocessado esporádico que vai prejudicar a saúde dela. A questão está mais no excesso de ultraprocessados, né? De quantas vezes aquela criança come ultraprocessado todos os dias. Nos últimos anos, estudos descobriram que manter uma dieta alta em alimentos ultraprocessados faz com que as pessoas ganhem peso rapidamente, além de aumentar o risco de desenvolver doenças e diminuir a capacidade cerebral. Quando falamos de crianças, o consumo desses alimentos pode ser ainda mais prejudicial. Nas crianças, o cérebro ele está em franco desenvolvimento. Então, quanto melhor a alimentação, é muito mais positivo para o desenvolvimento desse raciocínio, da lógica desse cérebro. Esse cérebro fica muito mais amparado para ter um desenvolvimento mais saudável. Se o perigo fosse só a obesidade, ia ser o menor dos problemas. A questão maior é o quê? É neurointoxicar esse cérebro. A gente fica um pouco mais devagar, a gente não pensa de maneira clara, fica um pouco assim distraído também. Então, isso interfere muito. O nosso cérebro funciona diferente quando comemos esses tipos de alimentos e são danos adquiridos ao longo da vida. Esses alimentos ultraprocessados, eles são mais palatáveis, então, porque eles são ricos em gordura, sal e açúcar. Então, acaba a criança não acostumando com outros alimentos. Ah, eu não gosto de brócolis. Por quê? Porque é um pouco insonso, né? Tem que ter um salzinho. Então, isso interfere. Quanto mais cedo você orientar esse paladar com aquela maravilha da gordura, sal e açúcar, ele vai ficar se sentindo menos atraído a comer um legume, a pegar o açúcar de uma fruta e não de um doce hiper, né, calórico e açucarado. Então, isso interfere muito. Olhar para a Alice e ver o quanto ela é saudável, o fato dela não ficar doente. A gente sabe que a criança, que ela come bem, ela aprende mais também na escola, né? Então, além da gente prevenir várias doenças, a gente contribui para a saúde, para o intelecto dessa criança também. Que a gente aprenda e siga o exemplo aí da Alice, né? Fim do nosso jornal. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Uma semana abençoada pra gente. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil e amanhã a gente tá junto. Boa noite, gente. Tchau, tchau.